Graça e paz da parte de Deus que é Pai, do Senhor Jesus a cada um dos meus queridos irmãos. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui com os irmãos. É um privilégio estar aqui. Vamos ao texto do Evangelho de Mateus, capítulo de número 9, versos 35, a partir do verso 35 até o verso 38. Verso 35 diz: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as sortes de enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros, os obreiros. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa, Senhor da seara, que mande obreiros para a sua colheita. Querido Deus, aplica esta palavra a nossas vidas e que valorizemos muito mais a obra missionária a partir do exemplo de Jesus, pois em nome dele nós oramos. Amém. Meus queridos, evangelizar ou fazer missões como Jesus, objetivamente eu pretendo fazer pelo menos 3 proposições, com base especialmente em 2 versos desta palavra que a gente acabou de ler. Evangelizando como Jesus, nós precisamos ser como Ele, no que Ele fazia. O verso 35 diz que Jesus percorria todas as cidades e aldeias. Nós precisamos fazer isso, irmãos. Percorrer todas as cidades e aldeias. Temos feito? Quais são as cidades circunvizinhas que nós temos aqui? Quais são os bairros? Quais são as aldeias que a gente tem? Jesus percorria todas as cidades e aldeias. É interessante que nós temos um privilégio, é a única convenção batista do Brasil. Nós temos igrejas em todas as cidades do nosso campo. São 91 cidades, com 1.689 igrejas. A convenção sempre cresceu e continua crescendo no número de igrejas, mas não é a convenção que planta igrejas. São as igrejas que plantam igrejas e que disseminam o Evangelho. E a gente tem tido exemplos extraordinários de igrejas que têm uma visão missionária tão ampla, que plantam igrejas no nosso estado, plantam igrejas no Brasil, plantam igrejas até fora do Brasil, em outros estados. A PIB de Alcântara, por exemplo, citando aqui, aliás, trazendo um abraço do querido e saudável pastor Vanderlei Marins, de saúde mental extraordinária. O pastor Vanderlei Marins é pastor da PIB de Alcântara, que já plantou muitas igrejas no sertão nordestino, por exemplo, na ilha de Marajó, em Santa Catarina, coisa recente, dos últimos anos, e plantou igreja também na Europa. Eu esqueci o nome do país, vizinho da França, onde ele plantou uma igreja e disse que é uma das igrejas mais fortes da Europa, com mais de 100 membros, que 100 membros numa igreja europeia é uma igreja gigante. Então, a igreja tem feito essa obra, e a gente tem tido exemplos extraordinários. Jesus é o nosso referencial.
O texto da palavra de Deus diz que ele percorria todas as cidades e aldeias. E a gente precisa ser como ele nessa ação, no que ele fazia. E o que ele fazia percorrendo essas cidades e aldeias? A gente olhando para o texto percebe que o que ele fazia, ele ensinava, ensinando nas sinagogas deles. Jesus percorria todas as cidades ensinando nas sinagogas deles. Qual a segunda coisa que ele fazia? Ele pregava. Jesus se preocupava com a questão do intelecto, do conhecimento. Por isso ele ensinava. Não ensinava, diz a palavra de Deus, como os demais, mas como quem tinha autoridade para ensinar. Mas ele pregava. O texto da palavra de Deus diz que ele percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Ele pregava o evangelho. Ele não pregava palavras, ele pregava a palavra. Ainda lembrando sobre a questão do ensino, Jesus ensinava. E existe uma maneira excelente que toda e qualquer ação pedagógica precisa considerar e ter como relevante. Jesus ensinava pelo exemplo. O exemplo do mestre é o que marca a história do discipulando. É o que faz toda a diferença, porque as ações falam mais do que as palavras. Precisamos ser como Jesus, então, ensinando. Precisamos ser como Jesus, pregando. E a maior pregação que você pode fazer também não é a pregação verbalizada, é a pregação com a vida. O jeito de ser é que comunica poderosamente o Evangelho. Você já ouviu alguém dizer, ou a respeito de um irmão, essa pessoa é tão boa, essa pessoa é excelente, é uma bênção, essa pessoa é tão referencial de vida. Há pessoas que se convertem a partir do testemunho, não o discurso, mas as atitudes. E a esperança de Jesus, o desejo de Jesus é que cada um de nós sejamos testemunhas. Aliás, o mandamento da despedida, Jesus estava ascendendo aos céus, quando os discípulos olhavam antes dele subir nas nuvens, e ele usou poucos segundos para dar a mensagem essencial. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, logo nos primeiros versos ali, ele declara: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, ser-me-eis testemunhas em missões estaduais, ou missões locais, missões estaduais, missões nacionais e missões mundiais. Para Jesus não existe hierarquia ou preferência na obra missionária, porque uma alma vale mais do que todo mundo. A alma do brasileiro ou a alma do petropolitano não vale menos do que a alma do africano. A gente precisa ter uma visão abrangente. Jesus tinha essa visão abrangente, por isso ele percorria todas as cidades e aldeias, ensinando, pregando. E qual a terceira coisa que Jesus fazia? E curando toda a sorte de enfermidades e doenças entre o povo. Queridos, isso dá uma visão muito ampla da ação missionária. Não é só intelecto, não é só o cuidado do espírito, mas também o cuidado do corpo. Revela a legitimidade ministerial. O ministério é legítimo. Se você tem um dom para cuidar de pessoas, faça isso como expressão de adorar a Deus. Se você cuida do físico, do intelecto,
se você tem pastoreio intencional, tendo ou não ordenação ou título, isso é ministério legitimado pela palavra e pelo exemplo de Jesus. Precisamos fazer missões como Jesus. E eu repito, ensinando, pregando e curando. Igreja é comunidade terapêutica. Família saudável é uma família terapêutica que cuida e ao seu redor dissemina o cuidado terapêutico, afetivo ou emocional, porque o ser humano, na sua constituição, tem uma abrangência que precisa ser tratada. Deus criou você para cuidar. Um exemplo prático disso: quais são os níveis em que um ser humano precisa ter paz? Paz interior, ou paz emocional. Paz nos relacionamentos, ou paz relacional. E paz com Deus, que a gente chama de paz espiritual. São esferas legítimas do cuidado humano. E Deus escolheu você para ser como Jesus na obra missionária. Cuidar do ser humano integral. Ensinar, pregar e curar. Você é instrumento de Deus. Há pessoas que precisam apenas ser ouvidas. Há pessoas que precisam ser ouvidas, apenas ser ouvidas. Há pessoas que precisam apenas de um abraço. Eu me lembro quando pastor, 16 anos que fui de uma igreja, a Igreja Batista do Redentor, havia uma senhora que sofria muito com os seus filhos e netos. Criados no Evangelho, mas se distanciaram e ela sofria. Um deles estava na prisão. E pastor, às vezes, tem aquele olhar especial sobre uma pessoa e só pelo semblante ele já sabe. Então eu estava no púlpito antes de pregar e eu consegui enxergar aquela irmã que, via de regra, sempre sentava na segunda fileira de cadeiras. E ela estava no canto. E eu pude perceber que ela estava muito triste. Então, sem falar nada, o louvor já estava quase se aproximando da hora da pregação. Eu desci, fui lá atrás e simplesmente abri os braços, ela veio, me deu um abraço. Um abraço de 8 segundos nutre afetivamente uma pessoa por um dia inteiro. Eu dei um abraço, eu não falei nada. E ao terminar o abraço eu disse: Deus é contigo. E fui embora, preguei. Passaram-se alguns meses e um dia aquela irmã pediu para dar um testemunho. E falou do cuidado de Deus. Eu estava pregando sobre o cuidado de Deus. E ela disse: olha, o cuidado de Deus se expressou na minha vida um dia sem palavras. Eu chorei depois de receber um abraço, mas eu nunca tinha me sentido tão confortada por Deus, sem que o pastor dissesse uma palavra. Ao terminar a ação do abraço que eu recebi, ele simplesmente disse: Deus é contigo. Mas quando ele me abraçou, eu senti como se fosse Deus me abraçando, como se fosse Deus cuidando de mim. Querido, seus braços são instrumentos do cuidado de Deus. Tem muita gente precisando de um abraço, precisando que você empreste seu ouvido para Deus, para que você ouça em nome do Senhor aqueles que estão sofrendo. Então é necessário cuidar. Jesus curava. Você tem sido esse instrumento nas mãos de Deus, com uma ação abrangente, atuação abrangente, todas as cidades e aldeias, e com uma atitude abrangente de
ensinar, pregar e curar. Em segundo lugar, queridos, existe outra ênfase aqui, que eu gostaria de dar, que é exatamente na motivação de Jesus. Jesus tinha uma visão, por isso eu digo, fazendo missões como Jesus, nós precisamos ser como ele na sua visão. Verso 36. Verso 36 diz que, vendo ele as multidões, teve grande compaixão delas. Vendo ele as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Ele enxergou, ele viu as multidões. A indiferença tem sido uma marca muito comum nas grandes metrópoles, de modo especial nos grandes aglomerados de pessoas. As pessoas não se conhecem. Quem mora num centro urbano não sabe o nome do vizinho que mora no andar de cima, às vezes até no mesmo andar do vizinho da direita, da esquerda. Normalmente, o isolamento é uma das características da vida urbana. As pessoas não se conhecem, a não ser que haja uma intenção, um ato volitivo, intencional de você buscar conhecer aquela pessoa, para fazer o que Jesus determinou que nós fizéssemos. A maioria das pessoas, às vezes, morando no mesmo prédio, entram no elevador e, quando muito, dizem bom dia, boa tarde ou boa noite. E nada mais. Entram e saem, entram no ônibus, sentam ao lado de uma pessoa ou de um transporte coletivo, e viajam um tempo sem trocar uma palavra sequer. Jesus, ele enxergou as multidões. Às vezes a gente está tão acostumado com violência urbana. Eu sei que aqui as características de Correias talvez sejam um pouco diferentes dos grandes centros urbanos. Tem pessoas que não se tocam mais quando passam e veem uma pessoa assassinada. Porque isso é tão comum, acontece todos os dias. E não uma pessoa caída à beira da calçada. Tem gente que passa de largo, a semelhança do que aconteceu na parábola que Jesus contou, do bom samaritano. Passam de largo porque não conseguem enxergar mais. Jesus via as multidões. É preciso ter a visão de Jesus, enxergar. Existe uma multidão de pessoas em nosso estado que precisa ser vista. Às vezes tem pessoas muito perto da gente, que a gente ainda não viu. São pessoas que precisam ser evangelizadas. Às vezes você não tem estratégia. Busca a estratégia de Deus, na palavra do Senhor, fala com o pastor. Busca orientação, de repente a convenção, através do Departamento de Evangelismo e Missões, pode fazer um curso de evangelismo. E tem muitas ferramentas possíveis. Se você acessar o site de missões estaduais, que é www.missõesestaduais.com.br, você acessando missões estaduais, você vai ver a abrangência de muitas possibilidades. Enxergou a pessoa, qual a estratégia que a gente vai adotar para alcançar para Cristo, desde criança, de pré-adolescente, adolescente, jovem, pessoas que estão à margem da sociedade, precisam ser alcançadas, e nós, para isso, precisamos ser como Jesus, que enxergava e, através de nós, enxerga as multidões. Precisamos ver as multidões. Jesus, quando olha para ovelhas, a visão dele é diferente da visão do mercenário.
O mercenário vê dinheiro. Tem muita gente que se diz pastor, mas só vê dinheiro. Quando vê ovelha, só enxerga a possibilidade de ganhar algum dinheiro. São ênfases não fundamentadas no Evangelho. Um açougueiro, quando vê uma ovelha, ele provavelmente vê a carne que vai lhe dar algum lucro. O churrasqueiro, quando vê uma paleta de ovelha, que aliás é o churrasco de cordeiro, a paleta é a minha carne predileta, né? O churrasqueiro vê ali na ovelha, talvez ele veja o seu churrasco. E o olhar de Jesus, quando ele olha para uma ovelha? E a gente está falando em sentido figurado, a metáfora ovelha, você sabe que é uma referência específica a pessoas que precisam ser pastoreadas. O que é que Jesus vê? Necessidades. Vendo ele a multidão de ovelhas, o que aconteceu com ele? Ele teve grande compaixão. Teve grande compaixão. Não ficou indiferente. Você está enxergando a multidão. Ah, mas eu não vivo cercado de uma multidão. Quem é o seu vizinho da direita? Quem é o da esquerda? Se você mora em prédio de apartamentos, quem mora nos andares de cima ou nos andares de baixo? Quem são os seus colegas de trabalho? Quem são seus colegas de estudo? Quem são aqueles que, de repente, se você gosta de bike, que pedalam com você? Se você gosta de moto... Aliás, eu saí muito cedo de casa, eu vi grupos subindo a serra, alguns pedalando, outros de moto. Deus quer usar todas as possibilidades da sua convivência para que o Evangelho alcance mais pessoas. Primeiro enxergue essas pessoas, depois peça de Deus a estratégia para alcançar essas pessoas do jeito que Jesus faria. Tem feito isso? Para concluir, pastor, e não me alongar demais, nós precisamos fazer missões como Jesus. Primeiro, já disse para os irmãos, percorrendo todas as cidades e aldeias, ou seja, valorizando todas as oportunidades. Segundo, precisamos ser como Jesus na sua visão. Aprendemos que a gente precisa enxergar as pessoas. E o terceiro lugar, nós precisamos ser como Jesus nas suas emoções. O que aconteceu quando Jesus viu as multidões? O texto da palavra de Deus, lá no verso 36, diz que Jesus compadeceu-se delas porque andavam desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Ele moveu-se de íntima compaixão. Em outras palavras, teve grande compaixão das multidões. A palavra compaixão, irmãos, eu não gosto muito de fazer citação em grego, embora tenha sido bom aluno no seminário, na época que o pastor Carnavale estudou no Seminário do Sul, ele talvez tenha sido aluno do pastor Motinha. Pastor Mota era um missionário que escreveu Aventuras em Terras Bolivianas. Pastor Motinha dava aula de grego e de hebraico também, eu não sei. E tinha outro pastor que dava aula de grego também, Juarez Mendes de Freitas. Depois ele passou a cuidar só da homilética. Mas, meus queridos, existe uma palavra grega que eu faço questão de colocar aqui, que é a única que consegue exprimir o sentimento de Jesus. Quando ele viu as multidões, ele teve grande compaixão. A palavra compaixão deriva de um vocábulo que, originariamente no grego, splagknistes, significa entranhas, intestinos. Vendo as multidões, o que aconteceu com Jesus?
ele, ele se comoveu, mexeu por dentro, se condoeu, nas suas entranhas, ele teve a capacidade de identificação máxima com o próximo. Não é só sentir pena, não é só ficar com dó, coitadinho, está sofrendo. Ele teve grande compaixão, é se colocar no lugar e sentir a dor do outro. Isso motiva a obra missionária. Jesus teve grande compaixão deles, porque estavam desgarradas e errantes. Duas outras palavras gregas, erimenoi, skulmenoi. Desgarradas e errantes. Não apenas uma referência a alguém perdido e distante, mas maltratado, ferido, espoliado, esfolado. Pessoas que estão sendo espizinhadas e sofridas, não apenas por outro ser humano, mas sobretudo pela ação do inimigo, que destrói emoções, que acaba com a vida das pessoas, que faz com que as pessoas tenham uma vida como que sem sentido, sem razão de ser. Jesus enxergava a miserabilidade do ser humano e a profunda carência de Deus em seus corações. E alertou: essa obra é muito grande, eu não posso fazer sozinho. Eu não posso fazer sozinho. Interessante que quando Jesus aparece nessa narrativa, não é ele mesmo falando. É a narrativa de Mateus. E percorria Jesus, terceira pessoa. Mateus falando de Jesus. Percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando, pregando, curando. Vendo ele as multidões, teve grande compaixão. O que as pessoas veem em você, quando você consegue enxergar a miserabilidade das multidões? Esse sentimento ainda existe no seu coração? Se existe, glórias a Deus que você é um missionário. Você tem paixão missionária. Se não existe, comece a orar. Tem um cântico muito bonito que a gente cantava no passado: Pai, abre o meu coração. Quero sentir pelas almas paixão. Quero trabalhar e contribuir. Quero ser um vaso usado por Ti, ó Pai. Abre o meu coração. Meus irmãos, precisamos ter essa sensibilidade que Jesus tinha. Precisamos ser sensíveis. E como ele perceber a necessidade do campo. Na verdade, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Onde é que estão esses trabalhadores? Que Jesus está procurando e pedindo ajuda para uma obra que é maior do que a possibilidade humana, uma obra que é árdua, é contínua, é difícil, mas é necessária. Onde é que estão esses trabalhadores? Estão aqui. Quem são esses trabalhadores? Se você dissesse, somos nós, antes disso você precisaria dizer, esse trabalhador sou eu. Sou eu. Eu preciso fazer a minha parte. Então, meus amados, meus queridos irmãos, precisamos fazer a nossa parte. E às vezes a obra tem um alcance inimaginável. Quem falou de Jesus para mim, não imaginou um dia que eu seria chamado por Deus, me tornaria pastor, me tornaria líder de juventude, e que tivesse hoje, de algum modo,
bastante indireto, a missão de pastorear pastores, que são aproximadamente 3.000 no nosso campo. Quem me evangelizou não imaginou que aquele menino que estava envolto e cercado por pessoas que praticavam violência, e que a violência era algo muito comum ao meu redor. Eu fazia parte de um grupo de capoeira chamado Zumbi dos Palmares, famoso grupo de capoeira. Chegamos, em dada ocasião, a fazer uma abertura, uma vinheta de abertura da primeira versão da novela Escrava Isaura. Infelizmente, o mundo digital não existia naquela época, senão a gente poderia acessar, né? Mas em forma de fita, provavelmente, existe ali o grupo de capoeira e o Hamilton, com 72 quilos. Hoje, alguns anos depois, e mais de 30 quilos a mais, eu lembro daquela época. O meu mestre de capoeiras era Leão de Chácara, da boate La Cueva, em espanhol traduzido A Cova. Ficava na rua Miguel Lemos, 51, em Copacabana. E ele era o Leão de Chácara, ou seja, o chefe da segurança. E a equipe dele era quem ele escalasse do grupo de capoeira para estar lá. E a gente cobria a boate La Cueva, o baile chamado Balalaica e o outro baile chamado Jaboatão, em Copacabana. Eram os bailes mais pesados da região em termos de tudo que você possa imaginar. Naquela época, chocava a permissividade, a libertinagem, e foi dessas trevas. Eu bebia, eu fumava, eu tinha vícios, e aos 21 anos de idade o Senhor me alcançou. E minha vida foi transformada pelo poder de Deus. E a maioria dos meus amigos morreram, ou foram para a cadeia. Mas aquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz foi misericordioso, a compaixão do Senhor me alcançou. Do mesmo jeito que te alcançou, e a gente precisa ser instrumentos nas mãos do Senhor dessa compaixão. Uma das histórias bonitas que a gente tem do trabalho das penitenciárias, são muitas, né? A história de dois ex-arqui-inimigos. Um deles foi preso. E estando na prisão, foi alcançado pelo pastor Rodrigo, nosso missionário, seu missionário. Pregou o evangelho, ele aceitou. E começou a discipular. E de repente ele tinha tanta fome e sede de estudar a palavra de Deus, que ele acabou se tornando também um discipulador, um pregador dentro da cadeia, à semelhança do apóstolo Paulo. E ele pregava, só que na vida pregressa dele, ele tinha dado um tiro de fuzil na perna de um inimigo, que teve que amputar a perna. Esse da perna amputada, que andava com uma muleta, ele tinha um sonho na vida dele. Ele tinha armas pesadas, mas ele tinha uma no pescoço pendurado, criou um artifício para pendurar uma granada. Sabe qual era o sonho dele? Encontrar aquele arqui-inimigo que atirou na sua perna, que tirou a sua perna. O sonho dele era esse, para que o dia que encontrasse, amarrar a granada na boca dele, puxar o pino e deixar explodir. Esse era o sonho dele. E ele, por isso ele andava sempre com aquela granada pendurada no pescoço. Ele foi preso. E quando chegou na cadeia, quem ele encontra na cadeia?
aquele ofensor, que tinha um comportamento diferente. Ele tinha muitos inimigos, e foi exatamente esse evangelista, já convertido, que o protegeu. Queriam matá-lo na cadeia. Ele era chamado de perneta. Queriam matá-lo, mas esse líder, que tinha bastante influência, impediu e passou a cuidar dele e protegê-lo, e começou a falar do amor de Deus. A princípio, ele muito desconfiado, ele dando testemunho. Ambos foram na assembleia que aconteceu em Raposo dar testemunho lá. Os dois foram dar esse testemunho. E esse agora, o que antes andava com uma granada pendurada no peito, já tinha Jesus no coração, porque aceitou a Cristo e começou também a evangelizar. A irmã desse que perdera a perna conheceu o evangelizador, que quando saiu se casou com ela. Ele se tornou cunhado do ex-inimigo. Ou seja, meus irmãos, Deus faz uma obra inimaginável. Vale a pena pregar o Evangelho. Vale a pena. Deus transforma vidas. O poder de Deus continua a ser o mesmo. Deus liberta, Deus transforma, Deus cura as feridas que nenhum médico pode curar, as feridas da alma. O câncer da alma tem cura. O antídoto é Jesus. Se você ama Jesus, assuma um compromisso com Ele. Faz a obra missionária como Ele. Eu sei que todos nós precisamos ser testemunhas. Você concorda comigo? Quer fazer a obra, não sendo omisso, fazendo a sua parte? Por favor, fique em pé e vamos orar.